A inteligência artificial é uma ferramenta de Deus ou uma ameaça espiritual? A humanidade sempre buscou maneiras de criar ferramentas que facilitassem a vida. Desde a invenção da roda até a descoberta da eletricidade, cada avanço trouxe benefícios, mas também questionamentos éticos e espirituais. Agora, no século XXI, o assunto que domina o mundo é a inteligência artificial. Sistemas capazes de aprender, criar textos, imagens, músicas e até tomar decisões. A tecnologia avança em uma velocidade impressionante. E diante disso surge a pergunta: será que a inteligência artificial é um presente que pode ser usado para a glória de Deus, ou estamos diante de uma ameaça espiritual que precisa ser analisada com cuidado? Para responder a essa questão, precisamos olhar pela perspectiva bíblica. Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que toda a sabedoria vem de Deus. Quando Salomão pediu sabedoria, foi o próprio Senhor quem a concedeu. O conhecimento humano é limitado, mas só existe porque Deus permitiu que o homem desenvolvesse a capacidade de pensar, criar e inovar. Isso significa que a inteligência artificial, como tecnologia, pode ser considerada fruto dessa capacidade dada por Deus ao ser humano. É como a medicina, a agricultura ou a engenharia. Quando usadas corretamente, são bênçãos. Quando distorcidas, tornam-se instrumentos de destruição. No entanto, existe um ponto delicado. A inteligência artificial também carrega em si o reflexo da natureza caída do homem. Quem programa esses sistemas? Homens e mulheres falhos, que muitas vezes não têm valores cristãos. Isso pode fazer com que a tecnologia seja usada para manipulação, disseminação de mentiras, controle social e até mesmo para afastar as pessoas de Deus. Por exemplo, já existem programas que criam imagens falsas com facilidade, espalham notícias enganosas e até simulam pregações. Isso pode confundir aqueles que não têm discernimento espiritual. A grande questão não é se a inteligência artificial é boa ou ruim, mas quem está controlando o seu uso. Uma faca pode servir para preparar o alimento que alimenta uma família, mas também pode ser usada como arma para ferir alguém. Da mesma forma, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para a evangelização, educação e ajuda humanitária, mas também pode se transformar em instrumento de engano e destruição espiritual. Devemos lembrar que o inimigo sempre tenta distorcer aquilo que pode ser usado para a glória de Deus. A internet, por exemplo, poderia ser apenas um meio de compartilhar conhecimento e boas notícias, mas se tornou também um espaço para imoralidade, vícios e mentiras. Da mesma forma, a inteligência artificial pode ser usada para fortalecer o reino de Deus, ou para propagar enganos e ideologias anticristãs. É por isso que o cristão precisa estar atento e vigilante, pedindo sempre discernimento ao Espírito Santo. A Bíblia já nos alertava que nos últimos tempos haveria grande engano. O apóstolo Paulo fala sobre lobos em pele de cordeiro, e Jesus disse que até os escolhidos poderiam ser enganados se não estivessem firmes na verdade. A inteligência artificial, quando mal utilizada, pode se tornar uma das maiores ferramentas de engano da história. Imagina só sermões sendo gerados por sistemas que não têm o Espírito Santo, mas apenas palavras bem organizadas. Parecem verdadeiros, mas carecem da unção. Isso é perigoso. Por outro lado, também não podemos demonizar a tecnologia. É preciso lembrar que até mesmo Paulo, no passado, usou as estradas romanas para levar o Evangelho, aproveitando uma infraestrutura que não havia sido construída com esse propósito. Hoje podemos usar a inteligência artificial para criar conteúdos cristãos, estudar a Bíblia, pregar em diferentes línguas, alcançar pessoas em lugares distantes e até ajudar igrejas a organizarem melhor suas atividades. Se usada com sabedoria e temor a Deus, pode se tornar um poderoso aliado na propagação do Evangelho. Assim, a pergunta que devemos nos fazer não é apenas se a inteligência artificial é de Deus ou do inimigo, mas como nós, como cristãos, vamos lidar com essa novidade. Vamos rejeitá-la completamente,
como se fosse algo maligno em sua essência, ou vamos nos posicionar de forma sábia para usá-la com discernimento, filtrando seus riscos e aproveitando seus benefícios para a glória de Deus? Essa reflexão abre caminho para uma análise mais profunda sobre os impactos espirituais dessa tecnologia em nossas vidas. Quando falamos sobre inteligência artificial, não podemos ignorar os perigos espirituais que podem estar ligados ao seu uso. A tecnologia em si é neutra, mas a forma como ela é utilizada pode ter consequências profundas para a fé cristã e para a sociedade em geral. Por isso, precisamos analisar com clareza os riscos que essa ferramenta traz, especialmente quando pensamos na batalha espiritual que já está acontecendo no mundo. Um dos maiores perigos da inteligência artificial é a substituição do espiritual pelo artificial. Já existem programas que imitam vozes humanas, geram sermões e até criam músicas de adoração. À primeira vista, isso pode parecer útil, mas precisamos nos perguntar: pode uma máquina transmitir a unção do Espírito Santo? A resposta é não. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque é inspirada pelo Espírito, não porque está bem organizada ou eloquente. Sermões produzidos apenas por algoritmos podem soar convincentes, mas carecem da presença de Deus. Isso abre espaço para um engano perigoso, onde pessoas podem confundir eloquência artificial com autoridade espiritual. Outro ponto preocupante é o potencial da inteligência artificial em manipular massas. Sistemas de IA já são usados para recomendar vídeos, notícias e conteúdos nas redes sociais. Isso significa que ela pode moldar opiniões, direcionar comportamentos e até mesmo afastar pessoas da fé cristã. Imagine uma geração sendo exposta constantemente a mensagens contrárias à Bíblia, apresentadas de forma convincente por uma máquina que sabe exatamente como prender a atenção. Essa manipulação pode ser uma das maiores armas do inimigo para enfraquecer a fé nos últimos tempos. Além disso, a inteligência artificial está relacionada a um tema muito importante na escatologia: o controle global. Muitos estudiosos da Bíblia relacionam a centralização do poder tecnológico com profecias sobre o fim dos tempos. O livro de Apocalipse fala sobre um sistema em que ninguém poderia comprar ou vender sem a marca da besta. Hoje vemos que tecnologias como inteligência artificial e reconhecimento digital caminham exatamente nessa direção, facilitando mecanismos de vigilância e controle. Isso não significa que a IA já seja a marca da besta, mas pode, sim, ser uma das ferramentas preparatórias para esse cenário. Outro perigo espiritual é a idolatria do conhecimento. A sociedade moderna tende a exaltar a ciência e a tecnologia como se fossem deuses. Muitos acreditam que a inteligência artificial trará soluções para todos. Os problemas da humanidade, desde doenças até questões sociais e ambientais. Mas quando o homem coloca sua confiança em máquinas, em vez de confiar no Criador, cai em idolatria. A Bíblia alerta que maldito é o homem que confia no homem, quanto mais em sistemas feitos por mãos humanas. Nossa confiança deve estar em Deus, não em algoritmos. Também não podemos esquecer o impacto da inteligência artificial na moralidade. Ela já está sendo usada para criar conteúdos imorais, manipular imagens e até alimentar vícios digitais. O acesso fácil a esse tipo de material é uma armadilha que prende milhões de pessoas, especialmente jovens, levando à escravidão espiritual. O inimigo pode usar essa tecnologia para atacar famílias, distorcer identidades e normalizar pecados. Por isso, os cristãos precisam estar atentos para não serem seduzidos por esses conteúdos, aparentemente inofensivos. Porém, o maior perigo talvez seja a substituição da dependência de Deus pela dependência da máquina. Quando temos uma dúvida, muitos correm primeiro para o Google ou para uma IA, em vez de buscar sabedoria na palavra ou em oração. Se essa mentalidade se fortalecer, corremos o risco de criar uma geração que não ora, não lê a Bíblia e não busca a direção do Espírito Santo, mas prefere ouvir respostas rápidas de sistemas artificiais. Essa troca pode ser fatal para a vida espiritual. Diante de tudo isso, fica claro
que a inteligência artificial, embora poderosa, pode sim ser usada como uma ameaça espiritual. Não por si mesma, mas por causa do coração humano corrompido e da atuação do inimigo, que sempre busca distorcer o que Deus permitiu que fosse criado. É por isso que precisamos de discernimento. O apóstolo João disse que devemos provar os espíritos, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Hoje podemos aplicar esse princípio também às informações e tecnologias. Precisamos provar, avaliar e discernir o que vem de Deus e o que pode ser usado pelo inimigo para nos enganar. A inteligência artificial não deve ser recebida com ingenuidade. Ela pode ser útil, mas também pode se tornar uma ferramenta para cumprir profecias de engano e controle. O cristão que não estiver firme na palavra corre sério risco de ser levado por falsas doutrinas, manipuladas por vozes artificiais que soam convincentes, mas não carregam a verdade do Espírito. Assim, entendemos que os perigos espirituais da IA são reais e atuais. Mas será que devemos então rejeitar totalmente essa tecnologia? Ou será que Deus pode usá-la para o bem, se colocada nas mãos certas? Depois de refletirmos sobre os riscos e perigos espirituais que a inteligência artificial pode trazer, é fundamental enxergar também o outro lado. Como essa tecnologia pode ser usada para a glória de Deus e para o avanço do reino. Afinal, como tudo que o homem cria, a IA pode ser um instrumento para o bem quando colocada nas mãos daqueles que têm temor do Senhor. Primeiramente, precisamos entender que Deus é soberano sobre toda a criação. Nada que existe foge do seu controle. Ele permitiu que o homem desenvolvesse conhecimento e ciência, e a inteligência artificial faz parte disso. Assim como o Senhor usou os avanços da escrita para registrar a Bíblia, como usou a prensa de Gutenberg para espalhar as Escrituras pelo mundo, e como usou a internet para expandir o Evangelho em países fechados, ele também pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa nos dias de hoje. Um exemplo claro é a tradução da Bíblia. A IA já está sendo utilizada para traduzir textos complexos em diversas línguas, com rapidez e precisão. Isso pode acelerar o cumprimento da grande comissão, levando a palavra a povos que ainda não têm acesso às Escrituras. Imagine milhares de tribos recebendo a Bíblia em seu idioma nativo de forma muito mais rápida do que levaria com métodos tradicionais. Isso é um avanço enorme para a obra missionária. Outro ponto é a acessibilidade. A inteligência artificial pode ajudar pessoas com deficiência visual a ouvirem a palavra de Deus. Pode transformar textos em áudio. Pode criar ferramentas que facilitam a inclusão de pessoas que antes tinham dificuldade de acessar o Evangelho. Assim, vidas que antes estavam isoladas podem ser alcançadas pelo poder da palavra através da tecnologia. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada como suporte para líderes e igrejas. Ela pode ajudar no gerenciamento de ministérios, no preparo de materiais didáticos, na organização de conteúdos e até na comunicação com membros. Isso libera tempo e energia para que pastores e líderes se dediquem ao que realmente importa: cuidar das pessoas e pregar a mensagem do Evangelho. Outro aspecto é o evangelismo digital. Vivemos em uma era em que milhões de pessoas passam horas conectadas à internet. Todos os dias, a inteligência artificial pode ajudar a criar conteúdos evangelísticos personalizados, alcançar públicos específicos, identificar pessoas em busca de respostas espirituais e apresentar a mensagem de Jesus de forma contextualizada. É uma oportunidade única para levar a luz de Cristo a lugares onde a pregação física não chega. Também podemos ver a IA como uma aliada no combate às fake news. Se usada corretamente, ela pode ajudar a identificar informações falsas, corrigir distorções e proteger cristãos de serem enganados por doutrinas falsas. É claro que essa função também pode ser usada de forma negativa, mas com sabedoria, a igreja pode se beneficiar disso. Além do aspecto prático, existe também um aspecto espiritual. O uso responsável da inteligência artificial pode mostrar ao mundo que o povo de Deus não vive preso ao passado.
mas sabe usar as ferramentas do presente para glorificar o Senhor. Isso demonstra relevância e capacidade de adaptação, sem abrir mão dos princípios eternos. O apóstolo Paulo diz que se fez de tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Hoje podemos dizer que parte dessa adaptação é aprender a usar os recursos tecnológicos para alcançar os perdidos. É claro que sempre devemos lembrar, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. Ela jamais substituirá a unção do Espírito Santo, a autoridade da palavra ou a comunhão com Deus. Mas se colocada nas mãos de cristãos cheios do Espírito, pode se tornar um meio eficiente de pregar, ensinar e edificar. Portanto, quando olhamos para a inteligência artificial com discernimento, percebemos que ela não precisa ser vista apenas como uma ameaça. Ela pode ser um instrumento que Deus permite para acelerar a obra e para cumprir profecias. O próprio Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo antes do fim. A inteligência artificial pode ser um dos meios pelos quais essa promessa será realizada. A grande questão não é se a inteligência artificial é de Deus ou do diabo, mas como o povo de Deus vai decidir usá-la. Se rejeitarmos totalmente, podemos perder oportunidades preciosas de alcançar vidas. Mas se usarmos com sabedoria, oração e responsabilidade, ela pode se tornar uma poderosa aliada no cumprimento da missão da igreja. Chegamos à parte final dessa reflexão, e agora é o momento de responder de forma prática. Como nós, cristãos, devemos lidar com a inteligência artificial? Já vimos que ela pode ser tanto uma ameaça espiritual quanto uma ferramenta de Deus, dependendo de quem a controla e de como é utilizada. Então, o grande desafio não é apenas compreender o que é a IA, mas como permanecer firmes na fé diante dessa nova realidade. Em primeiro lugar, precisamos cultivar discernimento espiritual. A Bíblia nos adverte em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que, sem buscar a direção de Deus, corremos o risco de cair em enganos, por mais inteligente que a tecnologia pareça ser. O discernimento nos ajuda a filtrar o que consumimos, identificar o que pode ser uma armadilha e usar somente aquilo que glorifica ao Senhor. Também precisamos aprender a não substituir o essencial. A oração, a leitura da palavra, o jejum e a comunhão com a igreja jamais poderão ser substituídos por máquinas ou algoritmos. A inteligência artificial pode até nos dar respostas rápidas, mas não pode nos dar paz, consolo ou revelação espiritual. Esses dons vêm unicamente do Espírito Santo. O perigo é criar uma geração de cristãos que preferem a praticidade da tecnologia ao processo profundo da vida espiritual. É nesse ponto que devemos vigiar. Outro aspecto fundamental é usar a tecnologia com propósito. Se temos acesso a essas ferramentas, por que não usá-las para pregar o Evangelho, alcançar pessoas nas redes sociais, criar estudos bíblicos acessíveis, gravar conteúdos edificantes e espalhar a palavra em diferentes idiomas? Ao invés de rejeitar completamente a inteligência artificial, podemos redirecioná-la para a missão que Jesus nos deixou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O mundo está online. E se a igreja não ocupar esse espaço com sabedoria, o inimigo certamente ocupará. Precisamos também de vigilância constante. A inteligência artificial está em pleno crescimento e não sabemos até onde pode chegar. Alguns especialistas falam em máquinas com consciência. Outros alertam para a possibilidade de controle em massa. E tudo isso nos lembra que estamos caminhando para um cenário cada vez mais parecido com as profecias bíblicas do fim dos tempos. O livro de Apocalipse descreve um mundo unificado, sob um sistema que controla o comércio, as decisões e até a vida espiritual das pessoas. Será que a inteligência artificial pode ser uma das engrenagens desse sistema? Não sabemos ao certo, mas devemos estar atentos e preparados. Acima de tudo, precisamos lembrar quem está no trono. A inteligência artificial pode ser poderosa, mas jamais será soberana. Ela pode simular inteligência, mas não pode criar vida. Pode reproduzir palavras, mas não pode gerar salvação. Pode influenciar comportamentos, mas não pode transformar corações.
Só Jesus Cristo tem esse poder. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nele que devemos colocar nossa confiança, não em máquinas ou sistemas. A verdadeira pergunta não é se a inteligência artificial é de Deus ou do inimigo, mas se nós estamos preparados para enfrentar os tempos que virão com fé, coragem e sabedoria. O mundo pode mudar, as tecnologias podem evoluir, mas o Evangelho permanece o mesmo. A palavra de Deus não perde a sua validade. O Espírito Santo não é substituível, e a volta de Cristo continua sendo a nossa maior esperança. Portanto, a resposta final é: a inteligência artificial pode ser uma ferramenta de Deus, se usada com temor e responsabilidade, mas também pode ser uma ameaça espiritual, se usada de forma distorcida e maligna. A diferença estará sempre no coração humano e na escolha de cada cristão em permanecer firme na verdade. Que essa mensagem nos desperte para viver vigilantes. Que possamos usar todas as ferramentas que temos ao nosso alcance para glorificar a Deus, sem jamais deixar que nada tome o lugar do Senhor em nossas vidas. E que estejamos sempre prontos para discernir os sinais dos tempos, sabendo que acima de toda tecnologia, acima de toda inteligência criada, existe o Criador dos céus e da terra, que reina para sempre. Queridos irmãos e irmãs, ao longo deste vídeo caminhamos por reflexões profundas sobre a inteligência artificial e o impacto que ela pode ter em nossas vidas, em nossa fé e até mesmo no cumprimento das profecias bíblicas. Chegamos até aqui com uma certeza que precisa estar gravada em nossos corações. Nada, absolutamente nada, está fora do controle do Senhor. A inteligência artificial pode ser vista como uma grande conquista humana, uma ferramenta impressionante que pode ajudar a espalhar a palavra de Deus, a alcançar povos que ainda não ouviram falar de Jesus, a dar acessibilidade a quem não tem voz e até a fortalecer a comunicação dentro da igreja. Mas, ao mesmo tempo, ela pode se tornar um instrumento perigoso, capaz de enganar, manipular e afastar as pessoas da verdade do Evangelho. A grande questão é: onde está o nosso coração? Estamos buscando respostas em sistemas criados por homens, ou estamos firmando nossa vida na rocha eterna que é Cristo? A Bíblia nos alerta em Romanos 12:2 para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que, mesmo em um tempo de grandes avanços tecnológicos, devemos filtrar tudo à luz da palavra e permanecer firmes na fé. O Senhor nos chama para sermos vigilantes. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A vigilância espiritual é indispensável nesta geração. Não podemos ser seduzidos pela praticidade das máquinas a ponto de negligenciarmos a comunhão com Deus. Oração não pode ser substituída por aplicativos. A leitura da Bíblia não pode ser substituída por resumos automáticos. A busca pelo Espírito Santo não pode ser trocada por atalhos tecnológicos. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar o medo nos paralisar. A palavra nos ensina que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que podemos usar as ferramentas modernas sem sermos escravizados por elas. Podemos fazer da inteligência artificial um instrumento missionário, uma ponte de evangelismo, uma forma de alcançar vidas que talvez nunca ouviriam sobre Jesus por outros meios. Então, o recado final é este: a inteligência artificial não é o nosso inimigo, mas também não é o nosso salvador. Ela é apenas uma ferramenta. O verdadeiro poder continua vindo do alto, e só o Espírito Santo pode nos guiar em toda a verdade. O nosso dever é vigiar, orar, usar com sabedoria e nunca perder o foco de que a nossa missão é anunciar o Evangelho até os confins da terra. E lembre-se, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Os sinais estão diante de nós, e talvez a própria tecnologia seja um deles. Mas isso não deve gerar pavor, e sim esperança. Porque para aqueles que creem, a volta de Cristo não é motivo de medo, mas de alegria. É o cumprimento da promessa de que estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, que possamos viver nesse tempo de tecnologia com os olhos no céu e os pés firmados na palavra.
Que a inteligência artificial sirva como instrumento, mas nunca como Senhor. E que em tudo Cristo seja glorificado. Amém.